Então, bem-vindo à segunda parte que eu estou falando para você a importância da criatividade para se destacar e para vender mais. Quando a gente fala de se destacar, esse é o primeiro ponto. Eu separei alguns pontos aqui para te convencer do quanto é importante. Essa parte de se destacar, eu imagino que você utilize redes sociais no seu dia a dia. Então imagina quantos patrocinados não passa ali no seu feed quando você vai rolando e quantos te chamam a atenção. Porque ao longo do tempo que a gente vai se acostumando com os patrocinados e com o feed, meio que vai ficando tudo igual. Há uma tendência às coisas ficarem mais homogeneizadas, a ficarem mais parecidas, porque há tendências em marketing, publicidade, há tendências em design. Mas quando alguma coisa te chama a atenção, é exatamente por isso que a gente precisa usar a nossa criatividade, a gente precisa chamar a atenção desse nosso cliente que está rolando o feed aqui eternamente e que em algum momento ele tem, sei lá, meio segundo para decidir se ele vai passar para cima ou se ele vai prestar atenção ao que você está falando. E por que é importante a gente ter essas técnicas e criatividade na hora de fazer isso? Às vezes você tem uma mensagem muito legal para passar para o teu cliente, mas ele não está prestando atenção, simplesmente está passando batido para ele, porque você não teve criatividade suficiente para chegar até ele, para chamar a atenção dele. Então a gente vai começar a usar a criatividade aqui para se destacar. E não se preocupa, porque na próxima aula eu vou te explicar como ser mais criativo e como desenvolver a criatividade, principalmente tanto para isso, para conteúdos, criação de conteúdo, para vender mais, quanto para sua vida mesmo, porque a criatividade ela vai te ajudar na vida inteira. Então vai ser incrível. Eu tô colando aqui. O segundo ponto é ser único. Então o cliente ele vai começar a te notar como uma pessoa única. Tipo, por que eu compro da Emily e eu não compro de outra pessoa? Porque para mim só a Emily pode resolver meu problema. Porque a Emily é única naquilo ali que ela faz. Ela é única no marketing afetivo. Tem outras pessoas falando sobre marketing afetivo aí, mas só a Emily fala desse jeito e eu me conecto demais com ela. Então, quando a gente passa a ser criativo, a tentar falar de uma forma única, a não se encaixar, não se colocar em caixinhas, porque o que eu vejo muito é que quando a gente entra em novos negócios, né? Por exemplo, a gente entra numa área nova, meio que existe um padrão. E isso acontecia muito também no offline. Hoje em dia, no online, a gente tem que entender que esses padrões podem se quebrar, por exemplo. Você ia trabalhar no escritório, as pessoas se vestiam de uma certa forma. E aí você precisava se vestir, existia um dress code. Você tinha que se vestir daquela forma também. No digital, você pode se vestir de outra forma. Você pode ser uma advogada que se veste assim, ó, com blusa de alcinha e tá tudo bem. Você não precisa estar de terninho e passando calor, porque eu moro num lugar muito quente, eu moro em João Pessoa. Então, assim, você não precisa estar passando calor pra estar de blazer para poder mostrar que você é bem sucedida. Entende o que eu tô falando? Então, quando você pega algo, você vai adaptar a sua realidade. Para mim, um blazer não funciona para minha realidade, funciona para outras pessoas. Eu gosto de me vestir assim, de forma muito colorida. Eu tenho muitas tatuagens, tenho um cabelo curtinho. Vai ter pessoas que vão se identificar com isso. Vai ter pessoas que não. E é o que eu sou. Então, o maior que eu posso te dar, o maior conselho que eu posso te dar sobre criatividade é: seja você mesmo. Simplesmente. Pense no que pontos legais você tem da sua personalidade. Se você não souber, se você estiver muito perdida, separa 5 amigas e pergunta aí. Aliás, faz isso agora, dá pausa aqui e pergunta a 5 amigas no WhatsApp: o que é que você assim, bate o olho e lembra logo de mim? Sabe? Que você vai começar a entender pelo que você é lembrada. Então pergunta assim: qual o traço da minha personalidade você acha que é mais peculiar? É o que aparece primeiro. Pergunta isso a 5 amigos teus e vê as respostas. Talvez você vá até se surpreender. É muito interessante fazer esse exercício, eu recomendo. Então assim, dá um pausezinho, manda mensagem, depois volta aqui pra gente continuar, tá bom? O terceiro ponto é chamar a atenção, né? Quando a gente tá na internet, a gente tá fazendo negócios, a gente precisa de pessoas. Não adianta você querer fazer um negócio e não querer lidar com pessoas, porque dificilmente isso vai acontecer. Você vai ter que lidar com seus clientes, vai ter que lidar com o pessoal quando você começar a expandir a sua empresa e trabalhar com outras pessoas. Então, a parte mais importante é você saber lidar com pessoas. E para se destacar na criatividade, para você se destacar nesse meio,
você vai precisar usar a criatividade. Não adianta você fazer um post igual ao de todo mundo, pegar um post pronto que tem no Canva e nem sequer mudar as cores para as cores da tua marca e colocar um patrocinado. Vai passar despercebido na cabeça do teu cliente. Então, para um pouquinho, vai fazer um post, pensa um pouquinho melhor nele, muda para as cores da tua marca. Essa questão das cores da marca, que a gente fala bastante, né? Você usar as cores e manter esse padrão. Por quê? Porque são cores que vão fixar na tua mente. Por exemplo, se eu falo de banco e falo de laranja, tu vai pensar num bancão específico, né? Já se eu falo de banco e eu falo de roxo, tu vai pensar em um outro banco. Um banco mais digital, mais, né? Então, quando você pensa em cores, pensar nas cores que você vai usar no teu Instagram, isso é muito importante. Porque se você fica o tempo inteiro mudando, imagina que aquele bancão que tu pensou todo ano mudasse a cor das agências e de tudo, você não ia fixar. Quando você começa a usar sempre as suas cores, quando a pessoa passa ao feed, ela sabe logo que é você. O jeito que você fala também é muito importante. Uma coisa que eu acho engraçada é que tem gente que na internet fala de uma forma completamente diferente de como é na vida real. Óbvio que na internet eu falo um pouquinho mais explicado, eu falo menos palavrões, que na minha vida real eu falo um bocado, mas a intenção é quando a pessoa leia seu post, ela escute você falando, uma pessoa que te conhece pessoalmente. Então não adianta você querer fazer um personagem, porque você não vai aguentar sustentar isso por muitos anos. E se você está aqui, provavelmente é porque você está querendo criar um legado, um trabalho que vá com o seu coração e atinja muitas pessoas e que você trabalhe muito, por muito tempo, por longos anos. Então, de novo, seja você mesmo. É a forma mais criativa de fazer um trabalho, é sendo você mesmo. O quarto ponto é atrair as pessoas certas. Como eu te falei, eu sou aqui toda tatuada, tenho um cabelo curtinho, eu falo de um jeito específico. Então, eu vou atrair pessoas conectadas com o meu propósito. Você, quando passar a se mostrar mais, você vai atrair pessoas conectadas com o seu propósito. Então, isso é a parte mais importante, é você atrair as pessoas certas. Imagina que coisa triste, você tem um negócio e só chegar gente que não compra de você. Só chegar gente que, isso aqui tá caro. Aí, as pessoas não entenderam a sua proposta. E aí, quem é que vai fazer isso? Fazer as pessoas entenderem a proposta? Você. Você sendo muito criativa e sempre colocando os pontinhos, sempre colocando as cores, aparecendo do seu jeitinho, você vai mostrar às pessoas quem é você, qual a proposta do seu trabalho. Quinto ponto, você chega na frente de todo mundo quando você é criativo. Vamos dizer que eu tive uma ideia que, eu vou fazer um lançamento super diferentão aqui. E aí, quando você faz algo diferente que você vai criando, às vezes é um produto que você criou diferente, às vezes é a tua mentoria que ela é muito diferente, um infoproduto que você criou de uma forma super diferente. Vamos imaginar a primeira pessoa que criou um e-book junto com aulas online e que podia ter acesso a tudo isso na plataforma. Para ela, era algo que era muito diferente, as pessoas até poderiam ter estranhado no começo, mas depois todo mundo vai copiar. Então, assim, entenda que quando você chega na frente, quando você é criativo, você bebe água limpa. Então, todo o resto depois vai chegar copiando e isso é normal, isso é tendência de mercado, tá? É uma coisa que, por exemplo, a gente vê muito numa grandona do perfil de Instagram foi a Moving Girls, que ela chegou, o perfil dela era todo em rosa e vermelho e a gente viu depois um montão de gente, o que existe de perfis de empreendedorismo feminino com essas cores e com a identidade visual muito parecida com a dela, em números. Mas o tiro sai pela culatra, porque as pessoas que fazem isso só faz lembrar mais ainda a identidade dela, porque quando eu vejo essas cores combinadas eu penso, olha, Moving Girl, e aí não é. Ou seja, seja criativo para criar suas coisas, pense assim, mas não tem ninguém na minha área usando a cor roxa, roxo com verde, tudo bem. Vai ser você, da sua área, usando as cores roxo com verde. Então, para um pouquinho para pensar que energia eu quero passar para esse outro lado, sabe? Quando a pessoa abrir meu Instagram, o que é que eu quero que ela sinta? Eu quero que ela se sinta relaxada, eu quero que ela se sinta poderosa. Pensa muito bem qual é a mensagem que tu tá passando, não só na fala, mas com as imagens. A criatividade é isso, é como você faz para englobar tudo. E, para mim, o último ponto é que a criatividade ela é sobre
testes, você vai testar o tempo inteiro. Então, às vezes você fez um infoproduto que não deu tão certo assim. Aí você vai combinar ele com uma outra aula ao vivo que você deu junto com um outro jeito de vender. E aí, de repente, esse combo pode ser perfeito para você. Então, é testes. Não diz, eu tentei ser criativa um dia e não deu certo. Não é. Você vai fazer todos os dias e vai testar coisas diferentes todos os dias. E vai ter coisa que vai dar muito certo, vai ter coisa que vai dar muito errado. E é sobre aprendizados. Assim, empreender não é fácil, sabe? Eu tô aqui nessa jornada empreendendo exclusivamente há 5 anos e eu vou te dizer, não é fácil. Tem muitos altos, tem muitos baixos. Mas principalmente é sobre a gente se recriar e se reinventar todo dia. E nesse ponto a criatividade vai te ajudar muito. É isso por enquanto e vamos para a próxima aula que eu vou te ensinar como é que você faz para ter uma rotina criativa todos os dias.